Café Torá apresenta Shivta. Shivta é um sítio arqueológico localizado entre Nitzana e Sde Boker, no deserto do Negev. Shivta foi habitada desde o primeiro século até o 9º século da Era Cristã, quando ela estava localizada na Rota do Incenso e era parte de uma comunidade agrícola. O local atualmente é um parque nacional. Em 2005, Shivta foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, juntamente com outras cidades nabateias, Avdat, Mamshit e Nitzana, como parte da Rota de Incenso e de Especiarias, no deserto do Negev. Shivta está localizada em uma altitude de 340 metros acima do nível do mar, ao sudoeste de um cume. Shivta está localizada perto da estrada 211, cerca de 43 quilômetros ao sudoeste de Beersheba. Nas encostas do local, em direção ao riacho Zeitan, que contorna a cidade a algumas centenas de metros à sua parte sul. Shivta está localizada nas colinas ao norte, em sua maioria a uma altitude de cerca de 450 metros acima do nível do mar. Shivta não tem nenhuma fonte natural de água, o que impediu os moradores de existirem ali e determinou a sua transferência com o passar do tempo. Localizado perto de alguns vilarejos judaicos, Shivta está junto de uma das unidades do Corpo de Artilharia de Israel. Shivta surgiu no século I da Era Cristã, como uma vila dos nômades nabateus ao longo da Rota das Especiarias. Os nabateus eram nômades inicialmente, mas com o desenvolvimento da Rota de Incenso e dos temperos, eles começaram a estabelecer assentamentos permanentes. A cidade de Shivta aceitou os benefícios apresentados aos romanos em 106 da Era Cristã e continuou a servir como uma estação ao longo das rotas comerciais para o comércio de especiarias até no século IV da Era Cristã. Ao mesmo tempo, com o início do período bizantino e a penetração do cristianismo na região, ela foi tornando-se uma aldeia agrícola, cuja população contava com cerca de 2.000 habitantes. Durante este período, de acordo com as descobertas feitas em seu cume, ela foi mencionada em 2 papiros de Nitzana, do século VI e do século VII da Era Cristã. O assentamento foi ocupado pelos árabes e começou a declinar, até ficar completamente morto e abandonado no século XIX. Shivta tem 3 igrejas bizantinas organizadas ao longo do eixo central-sul em direção ao norte. A igreja sul está localizada onde havia anteriormente um templo de culto dos nabateus, um templo pagão. É composta de 3 naves. A nave principal foi pavimentada em mármore e as 2 laterais em calcário. A igreja não tinha átrio. Em vez disso, o pátio serviu como um encontro na frente da igreja. A igreja originalmente tinha uma ábside ladeada por 2 únicas salas quadradas, como era comum no Negev. Mas em um momento, no século VI, ele foi substituído por 2 outros ábsides quadrados, e estavam decorados com pinturas de murais, descrevendo, entre outras coisas, a transfiguração, Moisés e Elias. Mas a pintura deles não resistiu. No norte da igreja está localizado um batistério. A principal igreja era pequena, estava conectada a uma das casas laterais. 2 aberturas estavam conectadas diretamente para a rua.
A Igreja Norte é a maior das igrejas que foram descobertas no local, e suas paredes estão preservadas e têm até 10 metros de altura. Erguem-se no centro norte da cidade, e as paredes lestes, norte e oeste são parte do muro periférico de toda a Shivta. A entrada tem uma gravação com o símbolo do Alfa e Ômega, e ela leva aos pés do átrio, que tinha 2 andares, e aos quartos ao redor da fossa. Aparentemente, o local deveria ser um mosteiro. O acesso à igreja em si é pelo átrio. A igreja está composta de 3 naves e pavimentos, assim como algumas das paredes que foram cobertas. No extremo leste da igreja, 3 ábsides e 2 nichos laterais foram projetados como caixas para objetos sagrados. A parede sul da igreja leva ainda a 2 capelas. Uma delas tinha uma pia batismal em forma de cruz. Ainda em Shivta, havia uma praça com uma grande piscina. A praça está localizada no centro da cidade, perto da igreja sul. Ali estão localizadas 2 piscinas. As águas entravam nas piscinas pelos canais do aqueduto, que levava a água até Shivta, principalmente pela região nordeste. As piscinas eram públicas e a manutenção era feita pelos residentes de forma rotativa, como está evidenciado pela cerâmica que foi encontrada nas áreas em que a piscina era bombeada e transferida para os poços particulares cavados nas casas de Shivta. A Praça Norte. Esta praça está localizada perto da Igreja Norte, servindo aparentemente como centro da cidade. Junto da Praça Norte foi encontrado um grande lagar com estruturas de pedra branca, que provavelmente foram utilizados como um local de encontro. Shivta é uma cidade impressionante. Andar por suas ruas é impressionante e nos proporciona a possibilidade de olharmos as entradas das casas e imaginarmos como vivia a população há cerca de 2000 anos atrás. Vamos seguir adiante nos passos de Jesus.